Seguinte, pessoal, nós teremos esse primeiro painel com o tema o papel da escola e das políticas públicas na prevenção. Tocaremos então esse painel com 3 participantes. Eu quero convidar, ela é psicóloga, mestre e doutora em psicologia pela Universidade de Granada, na Espanha. É atualmente a coordenadora de comunicação da Associação Brasileira de Pesquisa em Prevenção e Promoção da Saúde, ABRAPEP, representante da Sociedade de Pesquisa em Prevenção Europeia e Internacional. É colaboradora do programa FEIRIA, no Instituto Europeu de Estudos em Prevenção. Então nós vamos convidar para moderar esse nosso painel a doutora Larissa Nobre Sandoval. Doutora, recebendo uma salva de palmas dos presentes. Vamos convidar também ela que é professora livre docente do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, EPM, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, coordenadora do programa de pós-graduação em saúde coletiva nessa mesma instituição, possui graduação em farmácia bioquímica pela USP, mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Unifesp. Temos a honra de convidar também para o nosso palco, já está aqui, a doutora Zila Sanches, recebendo uma salva de palmas. E temos também uma palestrante internacional para esse nosso painel tão importante. Ela é diretora de programas de prevenção do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, o TRIP. Ela está envolvida em vários projetos da prevenção de vícios, promoção de saúde e estilo de vida saudável, aprendizado socioemocional, violência e prevenção de lesões. Ela é Master Train para o programa de fortalecimento de famílias e do programa Plus de meninos e meninas. Estou falando da doutora Sanela Talik, também presente no nosso palco. Seja bem-vinda, doutora. Então, doutora Larissa, os comandos são seus. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Nós combinamos uma ordem de apresentação. A professora doutora Zila vai falar primeiro a apresentação. Depois eu vou dar a minha apresentação e depois Sanela, certo? E aí, como nós temos uma participante a menos, a gente pode ter um pouquinho mais de tempo de discussão até que finalize o horário. Então, a gente vai tentar falar entre 25 e 30 minutos e dar tempo de discussão depois, combinado? Vamos lá. A mesa de hoje é uma mesa de prevenção com um foco mais escolar, mas eu tomei a liberdade de focar um pouco numa questão que eu acho que ela é anterior à prevenção escolar, e é algo que nós temos falado muito pouco em nossa sociedade, que é a prevenção ambiental. Ou seja, a prevenção escolar ela faz parte desse sistema de prevenção no qual diversas outras questões fazem parte, e eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Então, o meu foco principal vai ser em políticas públicas, e o nosso papel como cidadãos de tentar mudar a nossa comunidade, acionar o nosso legislativo para que a prevenção venha de um nível diferente do que tem vindo hoje, tá? Então, quando a gente fala... Bom, eu vou falar então um pouquinho para vocês de prevenção ambiental, o caso do cigarro, o caso do álcool, as diretrizes da OMS para essa que seria dita prevenção ambiental, a prevenção que o nosso país, como o nosso poder público deveria fazer, e no que nós podemos investir, tá? Então, quando a gente fala de prevenção, em geral, a primeira imagem que vem na cabeça é aquela prevenção em escola mesmo, né? Aquela prevenção mais comum, principalmente no Brasil, é a prevenção, por exemplo, aplicada pela polícia em sala de aula, ou então palestras que são dadas para adolescentes em sala de aula. Isso é o que a gente acaba pensando quando a gente fala em prevenção. Só que a gente, em geral, esquece que a prevenção ela é muito mais do que isso. Isso é um pequeno componente da prevenção, que está imerso em algo muito maior. E que não só é muito maior, como no fim é muito mais eficaz. E é disso que eu queria falar com vocês. Existe a UNODC, ela já fez 2 edições dos standards, né, dos padrões internacionais, diretrizes internacionais de prevenção. E o que são essas diretrizes? Elas são um compilado do que a ciência mostra que funciona em prevenção, tá?
E quando a gente fala em prevenção, a gente sabe que a prevenção ela pode acontecer em diversos locais. Pode acontecer na escola, pode acontecer na família, pode acontecer na comunidade. Quando ela acontece na comunidade, ela vai ter diversos componentes. E, em geral, esta que a gente chama de comunidade, a maior parte delas envolve o que a gente também chama de prevenção ambiental, que é disso que eu gostaria de falar com vocês. Então, o que a gente sabe? Olha que curioso. Que na escola, o tipo de programa que mais funciona, né, que mais tem efeito na prevenção ao uso de drogas, são os programas de habilidades de vida. Dentro da família, os programas que mais funcionam são os programas de habilidades parentais. E, em termos de sociedade, de comunidade, o que mais funciona são as políticas públicas para restrição de acesso, para controle de venda, para restrição de marketing. Tá? E o mais interessante é que nós temos muito mais evidência de que esse grupo daqui funciona realmente para reduzir o consumo de drogas do que a evidência do grupo de lá. Eu não estou dizendo que o grupo de lá não funciona, é claro que não, funciona. Tá? Se bem feita, e é isso que as outras painelistas vão falar, funciona. A questão é que, quando eu olho para este lado aqui, para a questão das políticas de álcool e tabaco, eu tenho um efeito populacional maior. Então, eu acabo atingindo mais gente e eu consigo, com mais efeito, reduzir o consumo do adolescente ou os danos entre pessoas de idades maiores. Tá? Então, quando a gente fala em prevenção ambiental, eu considero 3 eixos. A disponibilidade, então, quanto mais acesso eu tenho a qualquer coisa, mais fácil é o meu consumo a isso. Tá? Então, se trabalha em prevenção ambiental a disponibilidade, então, reduzir a disponibilidade, eu não estou falando de proibição, estou falando de reduzir o acesso. Então, por exemplo, existem países em que o consumo de álcool e tabaco, ele só pode acontecer a venda e o consumo para maiores de 21 anos. E existem diversas evidências que, quando os países foram aumentando a idade para a venda, eles reduziram, inclusive, a dependência dessas substâncias na população geral. Tá? Uma outra coisa, aceitação. Então, quando a gente começa a trabalhar a aceitação social de uma droga, a gente muda a forma como as famílias e as pessoas encaram aquela substância. Então, por exemplo, hoje, o álcool, ele muitas vezes nem é identificado como droga. E é a droga que tem causado os maiores danos sociais no nosso país. Tá? Então, é necessário trabalhar a questão de alerta aos danos associados ao uso de álcool, para as pessoas saberem ao que elas estão se expondo. Tá? E a fiscalização. Então, quando eu tenho um conjunto de leis, não adianta nada eu achar que aquilo é interessante se eu efetivamente não aplicar essa lei. Então, muitas vezes, a gente realmente tem um grande organizado de leis que parecem muito interessantes, mas se elas não são aplicadas, a gente acaba perdendo. E aí, eu vou contar para vocês. Aí as pessoas me falam, não, mas isso... Por que será mesmo que as legislações protegem tanto a população? Sim, elas protegem. Um exemplo clássico que a gente tem é o do tabaco. Então, para vocês terem uma ideia, o Brasil, na década de 80, 45% dos homens eram fumantes, eram tabagistas, na década de 80. Tá? Mulheres menos, cerca de 30%, mas é um número absurdo. Hoje, a gente está trabalhando com uma faixa de 13%, né, considerando homens e mulheres. Uma queda gigantesca. E historicamente, esta queda se deu especialmente por ações legislativas. Não foi prevenção, programas de prevenção isolados. Não, a gente não teve isso no nosso país. O que a gente teve? A gente teve taxação, que quanto maior o preço, menor a facilidade de acesso. Nós tivemos controle de propaganda, nós tivemos controles dos locais de consumo, ou seja, continua uma droga lícita que está aí, porém, ela está totalmente bem amparada em termos legislativos. Tá?
Então, foi caindo, depois segue caindo. Então, a cada ano a gente tem quedas importantes em relação ao consumo do tabaco. O que a gente tem visto? Tá? Então, a estratégia que foi usada para o tabaco é uma estratégia da OMS chamada de M-Power, então que eles trabalham com os mesmos eixos que nós sugerimos que sejam trabalhados para o álcool e que não têm sido trabalhados no Brasil para o álcool, mas nós temos que ficar atentos. Eu imagino que em algum momento vocês já ouviram, né, sobre os cigarros eletrônicos. O que a gente tem visto na prática? Realmente uma busca dos adolescentes hoje por cigarros eletrônicos, que são produtos que não deveriam estar sendo comercializados no Brasil, mas que também não estão sofrendo um tipo de fiscalização adequado, porque eles ainda nem foram considerados um problema. Tá? Então, eles são atrativos ao adolescente. O que mais chama atenção é um aumento grande de consumo, por exemplo, nos Estados Unidos, e que nós, brasileiros, temos agora que começar realmente a nos apropriar do que está acontecendo, porque digamos que é um risco para as nossas políticas de tabaco. É um risco para realmente que os nossos adolescentes comecem a experimentar o tabaco em idades muito precoces. Por que começariam em idades precoces? Porque o cigarro eletrônico, hoje, ele é vendido com esses diversos e-juices, né, que são os líquidos, à base de baunilha, de doce, de algodão doce, de refrigerantes. Então, é destinado ao adolescente. Tá? E isso é uma das coisas que a gente tem que ficar alerta. Então, a gente precisa... Não podemos deixar o nosso sucesso contra o tabagismo baseado em leis, que foi o que aconteceu. Não teve nenhuma mudança que não tenha sido legislativa. Nós não podemos perder essa vitória. E a gente chega em relação na questão da prevenção ambiental para o álcool. Eu só queria lembrar, eu acho que alguém já deve ter contado para vocês em algum momento, que a cada 10 segundos a gente tem uma pessoa que morre de causas diretamente associadas ao álcool. São 3 milhões de mortes ao ano no mundo. E aqui no Brasil a gente tem problemas sérios de álcool entre os adolescentes, principalmente, e é um dos principais fatores, é o principal fator de risco para a mortalidade precoce para as pessoas de 15 a 49 anos. Tá? Para vocês terem uma ideia, o Brasil, comparando com todos os países das Américas, as Américas inteiras, as 3 Américas, nós estamos em 8º lugar no ranking de proporção de morte por álcool. E a gente não está levando isso a sério, né? E, além disso, é importante contar para vocês também que o álcool tem consumido uma boa parte da nossa economia. Tá? A gente também esquece disso, que a gente sempre leva a questão do álcool para um lado de saúde. E o que a gente sabe, através dos dados de outros países, porque nós não temos dados ainda realmente brasileiros, é que o álcool pode afetar, vou ter que parar um pouquinho, ele pode afetar até 5%, 6% do PIB. Então, ele acaba causando mais custo do que efetivamente lucro, receita. Tá? Nos Estados Unidos, a estimativa é de um custo anual de mais de 240 bilhões de dólares. E isso é um custo que poderia estar sendo um recurso que poderia ter sido investido em outros setores. Tá? O que é interessante... A OMS, em 2010, lançou uma estratégia global que visava reduzir o consumo de álcool, o dano, principalmente, do consumo de álcool no mundo. E essa estratégia, ela contém 10 eixos. Então, assim, como prevenir o dano do álcool na sociedade? E o que a OMS fez? Ela simplesmente agrupou o que existia de evidência científica para... cada um desses eixos, então, assim, para conscientização, para serviços de saúde, para ações na comunidade, que aí é escola, família, por exemplo, beber e dirigir, enfim, foi investigando diversos eixos e descobriu que se os países atuarem nestes eixos aqui, há uma queda enorme de consumo e mortalidade e morbidade, né, que são as doenças decorrentes do uso de álcool. E o mais interessante é que, basicamente, existe uma forma de você computar em qual lei eu tenho que investir.
qual é o tipo de lei que vai me gerar uma queda no consumo, uma queda no dano, uma queda na mortalidade, tá? Então, essas leis, elas geram o que a gente chama de score, uma pontuação. Para vocês terem uma ideia, o que mais impacta o consumo de álcool é a disponibilidade do álcool. Então, se eu mexo em horário de venda, em ponto de venda, em densidade de pontos de venda, em idade para quem eu vendo, né, eu reduzo essa disponibilidade. Então, o que a gente tem feito em relação a isso no Brasil? Basicamente nada. O que a gente tem de controle de disponibilidade aqui é a venda para menores, que é pouco controlada em diversos setores. Mas, para facilitar essas ações preventivas aos governos, né, aos países, a OMS lançou, no final do ano passado, e este ano no Brasil, a iniciativa SAFER, que é uma iniciativa que dá quais são as ações que têm que ser feitas por cada comunidade, seja o país, seja o estado, seja o município, para reduzir o dano associado ao consumo de álcool, que é a droga mais consumida no nosso país, de longe. Tá? E quais são esses cinco eixos? Primeiro, reduzir a disponibilidade do álcool na sociedade. E aí a gente está falando de diversas questões que eu já vou depois comentar. Ampliar as restrições para o beber e dirigir, né? Porque existe. Porém, a gente está tendo... cada país está num momento diferente, tá? de restrição. Restrições quanto à publicidade, o patrocínio e promoções de bebidas alcoólicas. Aqui a gente patina absurdamente. A gente sabe que quanto mais um adolescente é exposto ao marketing do álcool, mais precoce é a sua iniciação ao consumo. Tá? E prevenção ambiental é o quê? É simplesmente o que a gente fez para o tabaco. A gente não sai aqui e vê propaganda de tabaco no restaurante, no bar, e nem na televisão, em lugar nenhum. Tá? Os países têm se mobilizado para reduzir essa propaganda, porque reduzir a propaganda é uma forma de prevenção ambiental. Aumentar preços. Então, existe um limite de preço, em que existem diversos estudos econométricos mostrando que a cada... claro que não são aumentos pequenos de preço, a gente está falando de aumentos de cerca de 40% na taxação do álcool, e com fiscalização do uso, né, para combater o uso ilícito, você reduz absurdamente o consumo. Eu já vou mostrar o caso da Rússia. Uma das principais ações que fez com que a Rússia hoje seja considerada uma referência em termos de políticas de álcool e prevenção ambiental foi a questão do preço da vodka, que era a droga mais consumida lá, né, que era o álcool mais consumido lá. Aqui é a cerveja. Mas já vou chegar nisso também com um exemplo. Facilitar o acesso ao diagnóstico, às intervenções breves e ao tratamento. Quais são as medidas que funcionam? Olha alguns exemplos aqui. Na Alemanha, a restrição dos horários de venda de bebidas evitou 54 mil lesões por ano. Então, quando você reduz a venda que ficava até às 6 da manhã, passa a ficar só até às 2 da manhã, você tem redução. Então, qualquer horário a menos de venda, você reduz morte. Tá? Por conta da substância. No Brasil, o fechamento dos bares às 23 horas apresentou uma queda de 44% nos homicídios nas regiões na cidade em que os bares foram fechados. Exemplo do Canadá, um aumento de 10% no preço mínimo do álcool está reduzindo até 32% as mortes associadas ao álcool. Mas o principal exemplo hoje é a Rússia. Só ações ambientais e legislativas reduziram em 40% o consumo de álcool naquele país. Tá? E a gente teve... Está errado aqui, 2003, 2016. E a gente teve uma queda de 40% da mortalidade geral e associada ao consumo de álcool. Tá? Vejam que interessante. Ao longo dos anos, então, chegou na década de 90, na Rússia, eles tinham basicamente uma morte, uma quantidade absurda de morte, né? Chegava a ter 3 mil casos 3 mil mortes para cada 100 mil habitantes ao ano. Isso foi caindo, né? Hoje está pela metade, quase 40% a menos.
para homens e para mulheres, tá? Em média é isso, mas olha que interessante, então a mortalidade foi caindo, foi também caindo o consumo, a Rússia era o maior consumidor do mundo de álcool, né? E foi caindo. O que eles fizeram? Ações ambientais, foram só ações ambientais. Então, aumento das taxações, inserção de unidade, de preço mínimo por unidade, por dose, né? Então, o menor preço, porque hoje a gente paga uma dose aqui 50 centavos. Né? Se você compra uma garrafa inteira, você vai ver que, na verdade, cada dose de álcool acaba saindo por 50 centavos. Lá também era assim, hoje não é mais. Além disso, várias questões. Eles proibiram a propaganda do álcool, tudo que tem agora espaços para consumo, diversas questões de... Então, não se pode mais beber em espaço público. A mesma coisa que foi feita para o tabaco, que hoje está aí no Brasil inteiro, foi feita para o álcool lá. Tá? E eles tiveram um baita sucesso. Mas, no Brasil, nós somos um mercado não regulado. Então, vejam, a gente tem uma lei que visa proibir, né, o consumo por menores, mas o que a gente vê? A gente vê adolescente, criança, bebendo e postando no Facebook, a mãe postando. Então, a lei aqui não está intimidando. A gente vê um preço, por exemplo, meio litro de corote a R$1 sendo vendido. Então, aqui, a gente está falando de dose de álcool a 20 centavos de real. É um preço irrisório. Né? Bebidas coloridas e de alto teor alcoólico destinada a adolescente. Então, a gente tem um mercado sem regulação nenhuma e que está... Olha aqui, então, o lançamento de novas bebidas fortes, né, bebidas que têm destilados envolvidos, coloridas, para quem? Para o adolescente. E o adolescente, ele olha o quê? Ele olha o preço. Ó. Skol Beats, 10 conto, e corote, 3,50. Skol Beats, estou fora, pego o meu corote e vou embora. Então, o preço impacta o consumo do adolescente. Os estudos têm mostrado isso internacionalmente, e a OMS tem defendido que a gente comece a se preocupar com isso, porque quanto mais eu facilito o acesso e a compra, mais ele vai consumir. Tá? E olha que interessante, a gente tem uma lei que proíbe o consumo por menores de idade. Aqui a gente tem uma festa que aconteceu esse ano, Ressaca Enem, feita por um terceiro ano do ensino médio, em que a maioria absoluta dos adolescentes, era uma festa open bar, a maioria absoluta dos organizadores eram menores de idade, dos participantes também. Isso aqui está no Twitter. E cadê o poder público para discutir essa questão? Prevenção é a gente realmente começar a se preocupar com esse tipo de venda, com esse tipo de acesso ao adolescente. Tá? Olha aqui, uma criança numa festa que vai tocar, numa festa open bar, em que o preço do combo, ou você opta pelo open bar de corote, jurupinga, catuaba, não é open bar de cerveja, é open bar de destilado. Tá? Combos de R$30. Então, e a criança ali no próprio folder. Tá? Para apresentação de um show de uma criança. As próprias bebidas sendo as patrocinadoras oficiais das baladas, isso é uma das leis que a gente precisaria rever. Então, a bebida não pode ser patrocinadora de evento. Tá? Isso é uma forma de promoção que não é aceita em diversos países e é uma das recomendações a não aceitar. Corote liberado para elas. Veja, então, para as mulheres, elas podem ir na festa e tomar corote à vontade, os homens não. Então, além de tudo, tem uma questão aqui extremamente inadequada do ponto de vista de igualdade de gênero. Tá? E a gente tem promoções descabidas que não estão sendo controladas, então, promoção que eles chamam de rodízio de chopp. Se você for com a cerveja, se você for com a camisa do Bahia, você paga a cerveja R$1. Festas open bar a R$20, chamadas amnésia, ou seja, fazendo uma apologia realmente à intoxicação. Não é eu vou lá para beber uma dose, não é disso que a gente está falando. Diversas promoções, ônibus open bar, tem tudo que vocês imaginarem. E mais, agora a venda online. Os adolescentes compram aonde? Compram via iFood, compram através do Rappi, bebidas de forma livre. Tá? E cadê a nossa prevenção ambiental? Cadê o nosso legislativo? Aqui, para vocês terem uma ideia,
o Brasil não permite a propaganda de destilados para menores de idade, tem horário para que essas propagandas sejam veiculadas na TV, mas não tem nenhuma restrição para mídias sociais. Então, no Twitter, a gente tem full time, 24 horas por dia, para propaganda dos destilados e de todas as substâncias, né? E ainda, olha o que interessante o controle, não compartilhe com menores de 18 anos, como se fosse possível a gente colocar alguma coisa na rede social e controlar quem vai ver aquilo, né? Então, tudo isso para a gente refletir. Por que eu estou me preocupando com a prevenção na escola? Eu tenho que me preocupar, sim, mas estou esquecendo da sociedade inteira que está lá fora, cada dia mais estimulando esse adolescente com as cores, com os sabores. Então, bebidas de morango, bebida de blueberry, o cigarro eletrônico de caramelo. E cadê a nossa ação como sociedade para mobilizar e pedir? A gente não quer que isso aconteça, porque isso... A exposição é um risco, eles são adolescentes. Tá? O marketing ele afeta o consumo, a OMS lançou em 2018 esse manual explicando que os países têm que lutar contra as indústrias, porque elas estão expondo as suas substâncias, né, e colocando os adolescentes em risco, e que a autorregulação que as indústrias têm feito para controlar o marketing não é efetiva. A exposição dos jovens ao marketing está associada à iniciação precoce, a mais consumo. Tá? E aí eu pergunto para vocês, eu já estou encerrando, eu pergunto para vocês, nós como sociedade estamos preparados para exigir do poder público mudanças reais e fiscalização para que a gente afete realmente a disponibilidade, que a gente afete realmente o consumo e a mortalidade e morbidade associada ao álcool? Bom, eu achava que não. Porém, esse estudo que foi publicado pela Fiocruz, eles fizeram um levantamento sobre drogas, mas o interessante é que eles fizeram, um dos eixos foi a opinião pública da população sobre políticas de álcool e tabaco. Em relação ao tabaco, a população assim, 90% apoia todas as medidas de tabaco que nós temos hoje. E nós somos um país extremamente restritivo para o tabaco. Olha aqui para o álcool. Acreditem, as pessoas estão, sim, mobilizadas para que a gente tente algum tipo de mudança. Aumentar os preços é o mais difícil, mas se a gente aqui, aumentar impostos para o uso em saúde, eu tenho um apoio de 65% da população. Proibir propaganda de álcool, eu tenho um apoio de 65% da população. Então, veja, por que a gente não está utilizando... As pessoas estão mobilizadas para isso. É um dado recente e nós não estamos indo até o nosso legislativo para exigir esse tipo de prevenção. Tá? Então, para concluir, o que eu queria dizer para vocês? Que nós temos muito espaço para avançar em políticas de álcool, políticas de preço, políticas de horário de venda, de local de venda, densidade de pontos de venda, marketing, né? E nós simplesmente não estamos olhando com o carinho que nós tínhamos que olhar para isso. Tá? Com esse tipo de ação, nós vamos retardar a iniciação das drogas lícitas entre os nossos adolescentes. Ao retardar a iniciação, eu diminuo imensamente a chance de uso nocivo e dependência. Tá? Mas para isso eu preciso escolher as políticas públicas efetivas, custo-efetivas, e tem que ter apoio da população. Sem apoio da população, esse tipo de ação não vinga. Tá? Então, é fundamental que vocês aqui saiam e levem essa informação de que nós temos que nos mobilizar como opinião pública, como cidadãos, para exigir do nosso legislativo mudanças que as pessoas estão abertas para que ocorram. Tá bom? Obrigada. Meu nome é Larissa, acho que eu já conheço uma parte da turma, né, Karina? Eu venho falar para vocês sobre, assim que aparecer, porque o título tem várias partezinhas. Eu tomei a liberdade também como Zila. Nós somos cheios de liberdade, né? Falou que era para falar de prevenção no contexto da escola e a gente vai passar por ela. Mas eu vou trazer para vocês um outro conteúdo que também tem a ver com a prevenção nas escolas,
que são os desafios que a gente encontra nos sistemas de entrega, onde a gente oferece a prática, as tecnologias de prevenção, tá? Na qualidade de implementar ou de oferecer tecnologias preventivas. Vou dizer para vocês o que é isso, tá? E vou trazer para vocês o caso do programa Famílias Fortes, que não foi implementado na escola, nessa experiência de pesquisa, mas foi onde eu atuei como pesquisadora. Então, vou trazer um caso para vocês daquilo que eu estudei. Combinado? Espero que atenda parte das expectativas. Essa imagem é simplesmente para dizer para vocês que, apesar de trabalhar na pesquisa, eu também trabalho em outros âmbitos, e eu acho que isso é um estímulo para quem está na ponta, para quem está na prática, de também procurar formação, também se envolver com a avaliação, também se envolver com a pesquisa. Eu sou membro de um grupo de pesquisa da Universidade de Brasília, que chama Grupo de Estudos em Prevenção e Promoção da Saúde no Ciclo de Vida. Neste lugar, o meu papel é de pesquisadora. Na Associação Brasileira de Pesquisa em Prevenção e Promoção da Saúde, na ABRAPEP, eu atuo como coordenadora de comunicação. Então, eu faço ações para dar a conhecer essa associação, por exemplo, virar palestras. Na Associação Psicológica Ibero-Americana, a minha atuação também é como pesquisadora mais de clínica. Eu trabalho com ansiedade social, fobia social, desenvolvimento de habilidades sociais, lá como facilitadora de grupos, mas especialmente como pesquisadora em estudos transculturais, então com diferentes universidades da Ibero-América e Portugal e Espanha. Na Sociedade de Pesquisa em Prevenção Internacional, estou fazendo parte de um comitê internacional que tenta acessar tanto pesquisadores como práticos de diferentes contextos onde acontecem pesquisas de prevenção, num grupo que chama Grupo de Outreach Fronteiras, com a perspectiva de levar a ciência da prevenção a diferentes contextos. Então, convido vocês a conhecerem o que está se fazendo em avaliações, mesmo sendo practitioners, que a gente diz, mesmo que sejam as pessoas da ponta, aqueles que oferecem implementação. E hoje a minha principal atividade é no IREFREA, que é o Instituto Europeu de Prevenção, e lá eu trabalho com um programa que se chama FERIA. E o site é o feria.es. Gostaria que vocês dessem uma olhada, quem tiver oportunidade. O FERIA é um programa de articulação comunitária que ele é implementado nas associações de pais das escolas. Na Espanha é obrigatório que toda escola, não importa se ela é pública, privada ou concertada, tenha associação de pais. E o objetivo deste programa é que as famílias se tornem agentes de prevenção comunitário, e a principal mobilização que o FERIA faz é para intervenções ambientais. Então, é para como as famílias solicitam ao poder público alterações em seus contextos. Então, é uma forma que eu acho que bem possível de aplicação no Brasil, de um programa que parte da associação de pais como um agente comunitário importante, não porque ele, pai, desenvolve habilidades de práticas parentais somente, mas porque ele desenvolve habilidades de mobilização comunitária. Ele desenvolve capacidade de liderar discussões que atuam sobre as legislações. E tem funcionado muito bem, está em avaliação, só tem 7 anos esse programa. Ok? Eu vou falar para vocês, então, vou voltar um pouco atrás. Talvez resulte estranho falar sobre a definição de prevenção quando a gente está falando de prevenção há 3 dias, né? Mas eu senti falta nas atividades que eu participei. Vou falar sobre definição de prevenção, quais são alguns meios de fazer prevenção, e a professora Zila já falou de alguns deles, e Sanela deve falar de outros. O que é qualidade da implementação? O que é o tal do sistema de entrega de prevenção? Né, Evandro, que você fez uma olhada assim para mim. E o caso do programa Famílias Fortes, em que a gente fez uma avaliação de contexto. Ok? Prevenção, então, é um conjunto de ações. Quando a gente fala em prevenção, a gente fala num conjunto... Isso aqui é definição de dicionário, tá? Não é definição de um outro pesquisador, mas é para a gente voltar ao básico mesmo. A gente está falando de prevenção quando a gente fala de um conjunto de medidas que o objetivo é que não aconteça determinado mal. Mas isso não quer dizer que a gente não está falando de prevenção quando a gente fala de prevenção de agravos, de que as coisas piorem. Mas a gente volta a esta definição de trabalhar antes que o problema aconteça.
A minha área de trabalho é antes de que o problema aconteça. Então, eu sei muito pouco sobre dependência, eu sei muito pouco sobre tratamento de dependência química, e por isso a necessidade de voltar a esse ponto. Quando a gente fala de prevenção, a gente puxa um problema, a gente nunca fala de prevenção do nada, né? E tem gente que usa a expressão de prevenção da saúde, e é muito estranho, porque parece que vai prevenir de que a saúde aconteça, né? Não é bem assim. A prevenção requer algo negativo que a gente quer evitar. Mas é muito importante a gente entender que quando a gente fala de prevenção, de que é isso que a gente está falando que a gente quer evitar, porque muda tudo quando a gente vai escolher o que funciona e o que não funciona em prevenção, certo? Quando a gente fala em desfechos negativos relacionados à juventude, a gente não tem só o uso nocivo de drogas, a gente tem outros vários, fracasso escolar, abuso de tecnologias. Na Espanha, atualmente, um forte problema é o excesso de casas de apostas e jogos, para que joguem. Eles apostam sobre tudo. Eles apostam quem vai marcar o primeiro jogo, quem vai marcar o primeiro gol no jogo, quem vai ser que vai receber a primeira falta, quem vai receber o primeiro cartão amarelo. E, de certa forma, eles favorecem que adolescentes e menores de idade, apesar de ser proibido nas casas de jogos que eles participem, eles vão. E muitas vezes, acompanhado do familiar responsável, eles podem ir. Igual, bebo cerveja junto com o meu filho, né? Então está protegido. Sou eu que ofereço a cerveja para ele. Então, os desfechos negativos, eles acabam andando juntos, eles acabam andando em rede. O que é bom, que quando a gente atua sobre um deles, a gente acaba atuando sobre vários deles, né? Então, quando nós pensamos a prevenção, a gente tem que considerar qual é o desfecho que a gente quer atingir, para que a gente saiba se aquela estratégia vai funcionar ou não vai funcionar, de acordo com o nosso plano de prevenção para aquele desfecho específico. Então, é muito importante a gente não falar de prevenção geralzão, se nós estamos falando de intervenções, para a gente saber se aquilo vai funcionar ou não, para quê? Certo? Aqui nós temos o modelo integrativo que fala desde promoção de saúde, que é nível 0 de risco, a gente só está oferecendo para a pessoa algo que é importante para ela, não importa qual seja o contexto. E aí a gente vai aproximando nos níveis de risco, de prevenção universal, prevenção seletiva e prevenção indicada. Prevenção universal, aquela que é para todas as pessoas, não tem riscos, não tem vulnerabilidade. Seletiva tem um pouco, indicada, quase cara de tratamento. Certo? E depois a gente passa para a parte em que... Aqui, então, nós temos a promoção e prevenção. E, do outro lado, no modelo integrativo, a gente tem aquilo que é tratamento. Intervenções por tempo limitado, intervenções breves que atuam sobre um desfecho, intervenções continuadas, ou intervenções que são continuadas por um longo período. Além disso, a gente fala sobre os níveis em que atuamos, do indivíduo, da família, da comunidade e da cultura. O que Zila estava trazendo da prevenção universal, ela acaba atuando sobre várias dessas áreas, alcançam até o indivíduo, mas ela não está focada no indivíduo. Ela está focada numa mudança da comunidade, numa mudança cultural, porque ela é implementada via política pública, certo? Então, como é que a gente faz prevenção? Tem trocentas maneiras, várias formas. O objetivo central é diminuir fatores de risco, aumentar fatores de proteção relacionados àquele desfecho negativo. É muito difícil bater o martelo e dizer isso funciona para prevenir tudo em qualquer contexto. Porque é uma coisa altamente customizada e altamente customizável. É mesmo feito para você. Então, é difícil encontrar uma metodologia que funcione nacionalmente se ela não é uma metodologia de política pública. É difícil encontrar uma forma de atuar nacionalmente se não tem a ver com a lei. Porque cada contexto tem características de risco e proteção muito específicas. Então, dá uma trabalheira, vocês que foram picados pelo bichinho da prevenção, em trabalhar, porque é muito complexo mesmo. A gente não encontra receitas em prevenção. Isso é muito complicado. E por isso também indica que a gente não consegue fazer as coisas sozinho, a gente precisa fazer elas em rede, em grupo, de maneira conjunta, porque dá muito trabalho. Não deu para eu traduzir o material, essa parte, mas o que eu queria dizer para vocês é que os fatores que a gente precisa considerar de risco e proteção, eles têm diferentes níveis para a gente escolher implementar uma intervenção para ver se ela vai funcionar ou não. No nível macro, por exemplo, nós temos a pobreza como um fator de prevenção, um fator de risco importante. Nós temos a política pública
como um fator de risco bastante importante. Diferentes fatores de risco requerem diferentes estratégias de prevenção, requerem diferentes tecnologias de prevenção. A gente usa tecnologia de prevenção, programa, intervenção como sinônimos. Mas a grande questão é, para a gente conseguir entender o que funciona e o que não funciona, a gente precisa ir fechando mais o olhar sobre um determinado alvo. Quando a gente fala de prevenção ao uso de substâncias, é um mundo. A gente pode falar de atrasar o início do uso das substâncias, a gente pode falar de evitar que tenham maiores problemas quem já teve os primeiros usos, mas cada vez em que a gente escolhe uma tecnologia de prevenção, a gente tem que fechar o cerco sobre qual é o objetivo daquilo que a gente quer oferecer. Ok? Alguns tipos, para não dizer que eu não falei nada da escola, este slide tem a escola. Alguns tipos de tecnologias preventivas baseadas nas escolas, então, esses estudos continuam sendo estudos internacionais sobre aquilo que funciona ou não. Por quê? Porque nós precisamos também fazer pesquisa e avaliação e não somente implementação de tecnologias preventivas. Nós precisamos insistir nas avaliações e nas pesquisas para que a gente também tenha as nossas evidências daquilo que funciona nos nossos fatores de risco, nos nossos fatores de proteção, mas, enquanto isso, a gente se inspira no que tem fora. Alguns exemplos de tecnologias preventivas baseadas na escola, as políticas escolares. Não sei se faz muito sentido aqui no Brasil, porque eu não sei como é que está sendo, Zila, mas lá na Europa, sim, proibir que consuma tabaco dentro da escola. Porque senão proibir, consome. O vapor, os vapeadores, o cigarro eletrônico, não tem uma regra, uma legislação de que eles não possam ser consumidos dentro da escola, e eles estão sendo consumidos ou no entorno, ou dentro do pátio escolar. Alguns programas que são... Não é programação, gente, não é programa para ação entre pares. Os jovens como agente de prevenção são outra estratégia que tem funcionado muito bem. Que os jovens tenham diretrizes relacionadas à aceitabilidade, normalização do consumo, são programas que têm funcionado bem no contexto escolar. Desenvolvimento de habilidades sociais e socioemocionais, que depois a Sanela vai falar para a gente um pouco também. Atividades de interação pais e filhos em ócio livres de substâncias. Atividades de lazer que não envolvam o consumo. Lá é bastante complicado, porque a maior parte das atividades de ócio e lazer familiares envolve, inclusive, a colheita da uva, a colheita do vinho, e experimentar o vinho da família. Então, esse é uma das colocações. E programas de atividades de ócio livre de substância em geral, na comunidade. Que tipo de coisas a gente faz de ócio e lazer que não envolve consumo? Né? Eu vou pular as ambientais, já que Sila já falou sobre ela. Então, uma grande questão não é encontrar uma ferramenta que funcione. É aquilo que funciona, com qual objetivo, para quem e dentro de qual contexto. Prevenção é mais complicado mesmo, certo? Isso estava claro? E o que é a qualidade da implementação? Que em todas as tecnologias preventivas e de tratamento, a gente precisa saber como é que a gente está oferecendo para que ele funcione ou não. Se a gente toma um antibiótico todo dia certinho, naquele mesmo horário, funciona. Se a gente tomar todo zoado, não funciona igual. Se a gente tomar dia sim, dia não, dia sim, dia não, não funciona. O antibiótico é ruim? A qualidade da implementação é que não foi cuidada. Nas tecnologias preventivas também. Então, nós precisamos saber se aquilo que a gente está entregando certinho. Porque se não estiver entregando, o resultado vai ser outro. Certo? Parece óbvio, mas a gente precisa falar. Quais são elementos, então, que a gente costuma encontrar em avaliações de pesquisa sobre a qualidade na implementação? A fidelidade de que tanto que aquilo que estava programado na tecnologia preventiva, no programa, que tanto do que estava programado foi oferecido. Eram 12 sessões, a gente só fez 10, funciona igual? Não. Só fez 3, funciona igual? Não. Era com a família e com o adolescente, só fez com o adolescente, funciona igual? Não. Essa é a fidelidade. Engajamento, se eu participo, a forma como eu participo indica se vai funcionar ou não. Não adianta só eu dar aula, não adianta só eu dar informação. O engajamento, tanto daquele que facilita como daquele que participa, faz diferença na qualidade da entrega. As adaptações culturais, então nós estamos falando sempre de evidências internacionais, e nós precisamos adaptá-las para o nosso contexto. Os conhecimentos e crenças prévias dos facilitadores. Aquele que entrega a tecnologia preventiva influencia na entrega. Depende do que eu acredito. De certa maneira, nós precisamos estar tão preparados para que aquilo que a gente acredita não influencie a entrega da tecnologia preventiva, e isso é muito difícil de fazer, é difícil a gente deixar de ser agente naquele contexto.
o desempenho do facilitador, o quanto aquela comunidade está preparada. Se vocês prestarem atenção, então tem um monte de coisas que influenciam a qualidade da implementação, né? A gente pensa, nossa, mas que canseira, quase que a gente desiste de fazer. Não. O que a gente precisa é mapear essas coisas, para que a gente tenha clareza de por que funcionou ou não funcionou determinadas estratégias preventivas, ok? E o que é o sistema de entrega de prevenção? É onde a tecnologia preventiva se encaixa. O sistema é onde o programa vai deixar de ser teoria e vai ser implementado. É a infraestrutura organizacional que recebe o programa ou a tecnologia preventiva. Também influencia. Um sistema que não está preparado para receber determinada ferramenta, influencia no resultado da ferramenta. Certo? É a capacidade organizativa das instituições que vão se envolver na execução do programa. E o sistema de entrega de prevenção ele é formado por quê? Pelas pessoas que são responsáveis por solucionar aquilo que vem da ciência para a prática, mais aqueles que estão envolvidos em preparar para que essa tecnologia seja aplicada, mais a estrutura que lidera a aplicação do programa. Se a gente oferece o programa dentro de uma determinada escola, e a escola não concorda com a entrada daquele programa, não vai funcionar da mesma forma. O programa pode ser maravilhoso. A teoria dele pode ser excelente. Se nós não olharmos a qualidade da entrega e o sistema onde se entrega, a gente pode cometer a falha de não estar entregando sequer aquele programa. Uma boa metodologia num bom manual não garante uma boa entrega. Ok? Exemplos de alguns sistemas de entrega, nós temos as escolas, as comunidades, os serviços de saúde, os serviços de assistência social, a junção de todos eles. E eu vou trazer para vocês o caso, então, da avaliação do programa Famílias Fortes, que é uma avaliação que iniciou em 2015 e ela finaliza em outubro do próximo ano com a entrega dos relatórios e avaliações. E ela avaliou a efetividade, a qualidade da implementação e a validade social do programa Famílias Fortes. Efetividade é se funciona ou não funciona. Qualidade da implementação vocês já sabem. Validade social é quanto o programa é percebido por quem oferece, pelas pessoas que passaram pelo programa, percebido como positivo, como útil para eles ou como válido os seus efeitos. Mas não vai dar para eu apresentar para vocês todo o estudo. Então, vou falar só do sistema de entrega. Tá bem? Vou mostrar para vocês o recorte. Esse programa ele foi implementado tanto pelo Ministério da Saúde como pelo Ministério da Justiça nos anos de 2013 aos anos de 2017. E nós tivemos o prazer de avaliá-lo de 2014, 2015 a 2018. Agora, em 2018 a gente finalizou coletas e a gente entrega os dados em outubro do próximo ano. No total de pessoas que passaram pelo programa nos 9 estados do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça, 1.547 famílias. O número, quando a gente aplica o programa num sistema que não é escolar, costuma ser bem menorzinho, porque o programa ele é oferecido para 10 famílias em cada um dos grupos. Então, é difícil fazer pesquisa porque é menorzinho, um número bastante reduzido. A implementação do que a gente avaliou foi somente a implementação do Ministério da Justiça, então Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe e Ceará. E foi só um pedaço, então, do contexto de implementação. E aqui a gente vê o modelo lógico da avaliação. O que é isso? A gente tem um mapa do que foi avaliado desse programa. Então, a gente tem qual é o problema, para que esse programa serve, quais são as metas, o que é o programa de fato, esse meiozinho, e os resultados, que a gente queria encontrar. Resultados de curto prazo, melhoria na qualidade da relação familiar, habilidades parentais, médio prazo, longo prazo. E aqui nós temos a avaliação da qualidade da implementação, do contexto. Eu vou falar para vocês só dessa parte, que é a avaliação do contexto. Ok? Está em publicação o artigo que vai apresentar esses resultados. E depois vocês conseguem ver os materiais que vão sendo produzidos dessa pesquisa no site do Grupo de Estudos da Universidade de Brasília. Ok? Então, nós vamos falar de quais foram os impactos, desde a negociação da adoção do programa até a sua execução, em todos esses passos, que fazem com que, ainda que a gente não olhe para a ferramenta, o programa Famílias Fortes é bom ou o programa Famílias Fortes é ruim, não é isso que a gente está observando aqui agora, se ele tem efeito ou se ele não tem efeito. O contexto influenciou na entrega desse programa, certo? O que a gente usou para avaliar a qualidade da implementação? Diferentes estratégias.
Nenhuma delas tecnologia aeronáutica de voo, não, simples. Observação direta, entrevista por telefone, questionário, grupos focais, entrevistas com gestores. Mas eu vou apresentar para vocês só um recorte. Um estudo qualitativo, teve 16 entrevistas e 2 grupos focais, aí vocês conseguem ver quem participou, de uma amostra que a gente chama de amostra intencional. A gente sabia quem que a gente queria que respondesse aquelas perguntas. O resultado parece esse monstro, a gente separa em 2. O que nós encontramos que facilitou a entrega da ferramenta? O que facilitou a entrega do programa Famílias Fortes nessas diferentes etapas? Um ponto bastante importante de destacar é a existência prévia de cultura de prevenção. Então, esses espaços são essenciais, tanto de formação quanto de discussão, porque a gente começa a instaurar na nossa sociedade uma cultura de prevenção. Aquilo que é prevenção, aquilo que não é prevenção, o que funciona e o que não funciona. Para que entre uma ferramenta sobre esse assunto, é importante que as pessoas entendam o que é, ok? Gestores sensibilizados à intersetorialidade, eu acho que eu não vou passar com detalhes nos dados para eu não tomar muito tempo e vou direto para as conclusões de discussões, porque nas conclusões de discussões eu puxo o que tem de mais interessante desses dados. Mas de barreiras, o que a gente percebe é, se a gente fosse só olhar para a ferramenta, a gente não consideraria todos os desafios de entrega dessa ferramenta. E é importante considerar, quando a gente está fazendo uma implementação, as dificuldades de gestão, o fato de que não é só o facilitador do programa estar preparado, mas toda a gestão do local estar preparada para receber aquela ferramenta. Influencia sobre a negociação, na articulação com o local, a não existência da cultura de prevenção também impacta, porque as pessoas não entendem, em todas as etapas, quem deve fazer parte de um programa de prevenção. Em geral, nos serviços, quando a gente chega com um programa de prevenção ao uso indevido de drogas, as famílias escolhidas são aquelas que têm mais problemas com a droga. É prevenção? Já aconteceu o problema. Se a gente está falando de um programa que tem um foco em prevenção universal e a gente escolhe as famílias mais vulneráveis, não vai funcionar a ferramenta. Ela é ruim? Não, ela está sendo entregue no contexto equivocado. Ela está sendo entregue para a família equivocada. Então, em cada uma das etapas, por exemplo, no recrutamento das famílias, havia grandes dificuldades na escolha das famílias, porque não havia cultura de prevenção, não estavam sensibilizados para a execução daquele programa e não estavam preparados para oferecer um programa familiar dentro do contexto do CRAS, num horário que fosse fora do horário de trabalho do CRAS. E isso impacta, porque a família também está trabalhando no horário de funcionamento do CRAS, correto? Então, são tantos detalhes que a gente precisa ter atenção, que é importante a gente considerar não só se o instrumento é bom, mas a entrega desse instrumento. Então, ainda alguns desafios do contexto e as conclusões. A inexistência da cultura de prevenção impacta sobre a adoção do programa em todas as suas fases. A cultura de prevenção só se estabelece com educação, formação e justiça social. Pouca capacidade organizativa impactou sobre várias etapas do programa. O que a gente quer dizer com isso? Sensibilização dos gestores para a execução do programa. Liberação dos facilitadores para a execução do programa, que tinham que atuar dentro do horário de trabalho deles do CRAS, com as mesmas atividades, né, Evandro? As mesmas atividades, mas prevenção. Recursos necessários, gestão intersetorial com muitas dificuldades, adequação do programa à rotina do serviço. Havia uma baixa compatibilidade entre a infraestrutura de organização do equipamento público e a necessidade do programa, muitas salas, muitas pessoas formadas e preparadas. O contexto era de alta vulnerabilidade para um programa muito manualizado, que requeria leitura, que requeria capacidade de compreensão de conceitos complexos. São necessárias políticas integrais de apoio à saúde e ao desenvolvimento social para melhorar a capacidade organizativa dos serviços. A gente precisa preparar o sistema de entrega antes de entregar algumas ferramentas. A necessidade de conhecer se a prontidão comunitária, se a comunidade está pronta para receber essa intervenção e se ela oferece as condições necessárias para essa intervenção. Não basta encontrarmos uma boa tecnologia preventiva, é importante aprimorar o seu sistema. Quanto mais serviços públicos, privados, do terceiro setor, quantos mais serviços se prepararem, tanto para avaliar as suas estratégias, como para aprimorar a partir das avaliações as suas estratégias, e eles forem aprimorando os seus sistemas de entrega, mais e mais fácil é que diferentes tecnologias preventivas possam ser implementadas.
Quanto mais a gente prepara o contexto, mais a gente pode trazer variedades de tecnologias preventivas. Será que a gente começa pela escolha da ferramenta ou pela melhora do contexto? São duas pontas que precisam ser vistas. É mais fácil adotar novas tecnologias preventivas dentro de um sistema que já está melhor preparado. Então, para concluir, avaliações são essenciais para o desenvolvimento do campo da prevenção no Brasil. Precisamos demandar e apoiar a continuidade de pesquisa em todos os âmbitos e com todos os métodos possíveis, quantitativos, qualitativos, preferencialmente mistos, para que a gente consiga olhar bem para as coisas e consiga solucionar e crescer e desenvolver os sistemas. Sem suporte de políticas públicas integrais e apoio dos tomadores de decisão, sistemas de entrega como esse que foi apresentado desaparecerão, porque eles só foram possíveis pela intersetorialidade estabelecida entre assistência, saúde e educação para esse programa. É essencial a formação e educação continuada, atualizada e permanente para o fortalecimento da cultura de prevenção. Quem se envolveu em trabalhar com prevenção nunca acaba no primeiro curso. Sempre mais, mais e mais. Quem quiser resultados da pesquisa e quiser outras informações, vocês podem acessar no grupo de estudos de prevenção e promoção da saúde no ciclo de vida. Quando estiver entregue, vocês viram antes de que ele foi entregue, antes dos relatórios finalizados, então isso é só uma parte, mas assim que ele estiver finalizado, ele vai estar no site, e aí tem outros materiais que a gente produz também no grupo de estudos. E eu gostaria de convidar todos vocês para o 2º Congresso da Associação Brasileira de Pesquisa e Prevenção e Promoção da Saúde, da ABRAPEP, que será em Brasília, em agosto do próximo ano. E o nosso tema central é favorecendo a participação comunitária, ambientes sustentáveis e a justiça social. Muito obrigada. Eu vou focar em prevenção baseada na escola. Por que eu decidi falar sobre isso? Vocês vão descobrir logo, assim que eu chegar no slide. Eu realizo trabalho prático de campo, eu estou fazendo o meu doutorado no momento, eu treino pessoas que querem trabalhar no campo da prevenção. Quando eu comecei há 10 anos, eu ouvia desculpas falando de é tão difícil fazer isso, fazer aquilo com relação à prevenção, há tantos obstáculos, mas se nós acreditarmos em prevenção e se decidirmos fazer, nós vamos fazer, não há desculpas. Nós já sabemos, do ponto de vista da ciência de prevenção, a respeito de várias iniciativas que funcionam, e eu não acho que podemos perder a motivação. Como Augusto Cury diz, é uma questão de livre-arbítrio. Se vocês quiserem, acontece. Ontem, nós estávamos trabalhando com uma classe de 18 pessoas, um grupo incrível. Na minha profissão, eu também sou professora. O meu objetivo era trabalhar com crianças, mas quando entrei na escola, eu me percebi que eu sou tudo menos a professora. Os professores estão se tornando burocratas, administradores, pais, mães. E agora, nós, profissionais, queremos que vocês trabalhem com prevenção ao uso de drogas e outros tipos de prevenção. Mas eu vou mostrar a importância da escola para a prevenção. Ontem nós discutimos que a prevenção de drogas na escola não está somente relacionada a programas, e também está relacionado às políticas escolares. Eu ouvi alguns casos aqui no Brasil, casos de crianças que chegam na escola bêbadas, e é preciso ter uma política, é preciso ter um ambiente seguro para todos que estão lá. Então, e temos que ter regras e orientações a respeito do que fazer quando há uma criança nesse estado. Então, é necessário ter políticas escolares com relação à segurança do ambiente escolar e, claro, o clima que deve ser assegurado para todos, para que todos estejam protegidos.
A Larissa mencionou os tipos de prevenção universal, selecionada e indicada. E com base em pesquisas neste campo, nós sabemos que esses programas têm indicações de eficiência, o que é um ótimo argumento com relação à prevenção nas escolas. Temos programas baseados na escola, na família, e a Larissa acabou de falar a respeito das influências, das condições ambientais. Não sei se vocês já ouviram do caso da Islândia. Em 30 anos, eles diminuíram o consumo de álcool e tabaco enormemente, e a prevalência é bem baixa, a mais baixa na Europa, mas eles esqueceram algo, que é a prevenção baseada na escola. Isso significa que a gente trabalha com habilidades. Isso aparece nos dados deles e nós esquecemos de olhar. A gente não verifica a saúde mental das crianças, os níveis de ansiedade, doenças sexualmente transmissíveis, a prevalência disso é realmente muito alta. Então, nós não devemos focar somente nas estratégias de ambiente. Temos que focar nas famílias. O objetivo da prevenção é reduzir o número de uso de substâncias e de usuários. E queremos que prevenir da experimentação para o uso regular. Porque nós sabemos, com base em pesquisas, que com 1 ano de atraso, nós reduzimos a chance do jovem se tornar um viciado em 10%, a cada ano que a gente atrasa o início do uso. Por exemplo, uma pessoa que começa a fumar com 25 ou 30 anos, vai fumar muito menos. A indústria do tabaco quer que os jovens fiquem viciados o mais rápido possível, porque eles querem clientes para comprar seus produtos. Na apresentação da Zila, vocês viram muitas coisas em cor pink. E com relação ao álcool, se você entrar num bar, ao longo da história, nós só víamos homens sentando em bares. E aí a indústria percebeu que elas teriam mais consumidores se focassem no grupo feminino. E é por isso que eles estão focando em crianças e garotas, porque o roxo e o rosa são as cores favoritas de meninas e mulheres. Então eles estão tendo bastante sucesso. A prevenção é um processo. Várias vezes a gente estabelece objetivos super difíceis que não são possíveis de alcançar, e aí nós ficamos desmotivados. Então, em vez disso, nós temos que começar trabalhando com o que sabemos funcionar no campo da prevenção, estabelecendo objetivos de curto prazo para que nós fiquemos motivados a seguir em frente. Então, por que eu decidi focar no aprendizado social e emocional? O desenvolvimento disto no mundo está muito rápido em vários aspectos. E o mundo está ficando fragmentado, menos centralizado, baseado em processos pequenos. Vai haver uma... tudo agora temos cigarros eletrônicos, temos liderança eletrônica. Então, as habilidades que vão ser necessárias no futuro são colaboração, comunicação, pensamento colaborativo, e isso é super intrigante. Às vezes vemos palestras a respeito do que é necessário para o futuro, e se pensarmos do ponto de vista histórico, as comunidades tinham que colaborar, comunicar e pensar de maneira crítica a respeito de como eles iam, por exemplo, caçar um animal se estivessem com fome. Nenhuma dessas habilidades é nova. Nós simplesmente repetimos
o tanto que essas habilidades são importantes e novas, mas na realidade elas não são novas. No futuro, algumas características psicológicas vão ser necessárias. Curiosidade, adaptabilidade, entre outras. Aqui temos as habilidades do século XXI. Temos que ser criadores, colaboradores, comunicadores e pensadores críticos. Aqui nós temos 5 áreas importâncias: autoconhecimento, autogestão, habilidades de relacionamento, resposta à tomada de decisão, e do ponto de vista do conhecimento emocional, nós produzimos substância. E como também podemos diminuir o risco de suicídio, a quantidade de bullying, a melhor performance acadêmica. E ao longo dos anos vamos ter um desenvolvimento social mais saudável. De acordo com o que Augusto Cury diz, atualmente a sociedade está doente, então promover o aprendizado emocional é tentar oferecer uma forma de cura para a sociedade. Temos que focar numa saúde mental melhor. Isso é algo super importante. Estudos mostram que a solidão e pouca coesão social estão associadas a uma pessoa que fuma 50 cigarros por dia. Então é importante focar em habilidades sociais e emocionais. Nós queremos que eles sejam integrados na escola, nós queremos que façam parte do currículo escolar, mas nós esquecemos da linha de frente as pessoas que realizam esses programas. São professores que não são treinados em como fazer isso, e espera-se deles que eles façam e implementem. E a qualidade das políticas depende disso, da qualidade dos que implementam. Então, é importante focar na preparação dos professores ou oferecer treinamento especial para os professores. Por exemplo, aqui é um treinamento que foi realizado em todo o globo, em 16 países diferentes. Nesse treinamento, os professores têm que descrever possíveis ações em interações variadas, e isso é super importante para professores que trabalham em escolas. Eles tinham que falar a respeito de como controlar a escola, como falar com os pais, como resolver um problema entre 2 alunos, como ouvir alunos estressados, etc. Eu só vou mostrar aqui 2 resultados. Aqui, por exemplo, um caso que depois da aula o aluno chega para você e fala. O aluno mostra uma preocupação, que ele está com medo de uma prova que está chegando. As respostas e a forma como você vai ajudar o aluno mudam. Por exemplo, antes de realizar o treino, as respostas eram: provas são sempre difíceis, se você estudar bastante, você vai se dar bem. E depois as respostas, depois do treinamento, os professores fariam: olha, não se preocupa, dê o seu melhor e isso é suficiente. E os professores também falavam: olha, o seu conhecimento vai ser avaliado de várias formas diferentes e não somente nesta prova. Temos que pensar na criação de um clima criativo de respeito que estimula o crescimento e o aprendizado.
Agora, depois do treinamento, os professores mudaram a forma de responder. Por exemplo, fechariam as portas, pedir para o aluno sentar. Eu ia dizer, sim, eu sei que você está preocupado com a prova, mas me diga por quê. Assim que eu compreendesse o motivo, eu ia tentar ajudar. E depois uma segunda resposta seria, você parece estar preocupado com a prova, mas você sempre fez a lição de casa e eu tenho certeza que você vai se dar bem. As escolas têm que dar feedback positivo para os alunos. Isso é fundamental. Eu não vou ler esse texto inteiro. Eu posso mandar o PowerPoint para vocês. Mas isso está aqui para mostrar que é muito importante que os professores recebam treinamento para conseguir manter este clima que é fundamental para a implementação de políticas de prevenção. Bem, a prevenção deveria ser deveria ter alta prioridade, não só na educação, deveria ser parte de vários ministérios, não só da educação, da justiça, social e outros. Eu lembro quando eu perguntei para o nosso ministro, a gente tem ensino emocional aqui no país? O ministro disse, claro, está lá na lei. Aí eu fui lá, olhei, vi, estava na lei, mas ninguém sabia implementar isso. Deve haver regras ou orientações explicando como fazer. E, finalmente, financiamento, porque nada é de graça. Nós temos que saber quem vai ser o capital humano que vai treinar esses professores. E, claro, do ponto de vista macro, temos que pensar a respeito de uma cooperação entre a universidade e a comunidade. E, apesar de sermos professores, nós não podemos pensar que tudo que fazemos está certo. Temos que também conseguir avaliar as estratégias de prevenção. Então, temos que ter professores motivados. Você quer tirar uma foto? Do ponto de vista da escola, claro que para a implementação dos programas é super importante o clima escolar, a habilidade dos professores. É importante ter um líder e um administrador motivado. É preciso ter recursos e, claro, temos que ter características culturais. Temos que pensar no nível individual, as características específicas de cada professor. Os professores têm que acreditar no programa, e se eles não acreditarem no programa, ele não vai ter bons resultados. Também há características psicológicas importantes. Eu não sei como acontece aqui no Brasil. A tendência em todo o globo é que há muito estresse entre os professores. Então, temos que levar isso em consideração, porque esse fator é extremamente importante. Temos algumas recomendações a respeito de aprendizado socioemocional ou políticas de prevenção do uso de droga. Lembrem-se, isso aqui é um processo. E antes do programa ser direcionado na escola, temos que começar do começo. Temos que construir as bases do plano, temos que desenvolver conscientização, desenvolver objetivos em comum, pontos de vista em comum, etc. Aqui um exemplo para a área 1. Nas escolas, talvez deveríamos criar equipes de prevenção com coordenadores que vão verificar o que é necessário, eles vão preparar as agendas, os planos e, obviamente, monitorar e avaliar os projetos. Ontem, alguém disse que se a gente mencionar para os pais ou até para os professores na escola, olha, tem uma estratégia de prevenção de drogas, eles vão falar, não, nós não precisamos disso.
Então, eu acho que nós temos que ser criativos para usar outros termos. Nós temos que ser criativos, não sei, chamar de programa de aprendizado socioemocional, porque se tivermos um ponto de vista de longo prazo, nós vamos conseguir entender e desenvolver passos para chegar onde queremos. E é necessário se comunicar de uma maneira correta com os pais. Bem, como eu sou uma praticante, o que eu posso oferecer para vocês, para os seus professores e escolas, são programas muito bons. Algumas escolas criam os seus currículos com base nesses programas de prevenção, porque esse aqui é o coração do currículo e vai do jardim de infância até o colegial. É baseado em aprendizado socioemocional. Mostra o que é necessário. Não importa como eles sejam chamados, esses programas são eficientes para reduzir comportamentos de risco. Esse aqui é um curso de uma semana. É claro que os professores têm que ser treinados, mas o que eu gosto desse programa é que, por exemplo, se há uma lição no quarto ano, isso aqui é desse ano, os alunos dão feedback positivo quando eles se incomodam com outros. E o que é interessante é que eles podem verificar o que as crianças do ano passado, do ano anterior fizeram e do ano seguinte fizeram. Eu não vou falar sobre o programa inteiro, mas eu queria mostrar para vocês que há iniciativas de outras partes do globo que podem ser transferidas e utilizadas aqui no Brasil. A gente não pode ficar falando, isso aí é algo europeu ou algo americano. Há algumas estratégias que podem ser utilizadas para as crianças, não importa onde elas moram. Bem, não vamos esquecer da qualidade, é algo central. A qualidade nunca é um acidente, é sempre o resultado de um esforço inteligente. Não tenham medo. Prevenção não é fácil, é super difícil. E talvez a gente não tenha sucesso na primeira tentativa, mas a minha vida é assim. E eu gosto dessas pausas. Eu gosto de motivar os professores. Eu falo, gente, a gente cai, mas a gente tem que levantar. Aí a gente levanta e cai, depois a gente levanta de novo, depois a gente cai de novo. É assim que é a vida. Se a gente não ficar nesse sobe e desce, estaremos mortos. Muito obrigada. Moacir, quantos minutos nós temos? Moacir, how much more do we have? Vamos fazer uma rodada com 3 perguntas. Tem uma, se alguém mais quiser se inscrever. Uma lá no fundo, já está com o microfone na mão? É uma outra coisa. Mais uma? Por enquanto temos 2, tá joia? Ok. Boa tarde. Meu nome é Hernani, eu sou professor de matemática. Eu estou num programa de prevenção às drogas na Escola de Aplicação lá na USP, em São Paulo, faz 19 anos. E assim, vejo muitas escolas pelo Brasil, enfim, agora estou ouvindo outros, mas muitas escolas estão longe de ter um programa de prevenção. E penso que a gente está bem lá na frente, ao mesmo tempo eu fico ouvindo muitas coisas e penso que a gente está tão lá atrás e podia também estar fazendo tantas outras coisas, né? A gente lá na escola tem uma preocupação muito grande com promoção de qualidade de vida, então atividades que façam com que os alunos estejam longe de coisas indesejáveis naquele momento e estejam com a gente fazendo atividades bacanas e também discutindo prevenção em momentos em sala de aula, né? Então a gente preza muito pela reflexão deles, para eles estarem atentos ao mundo, às propagandas e tudo isso que eles são bombardeados de informação, né? E cada vez mais eu penso que isso é muito pouco, perto de tudo que a gente poderia fazer e deveria fazer, né? Eu ouvi a Zila, foi dia 27 de maio lá na Alesp, né? Estava lá ouvindo também, inclusive apareceu lá aquela informação de que é melhor às vezes a gente nem ter um programa de prevenção se ele não for tão efetivo, né? Refletimos muito desde aquela sua fala até agora e com tudo que estou ouvindo aqui.
E aí, duas questões que eu acho que eu trago, assim, na verdade 200, mas acho que duas que eu pensei agora, assim, a gente queria muito ter um modelo de avaliação do nosso programa, mas num modelo muito mais simplificado do que coisas tão grandes que vocês trouxeram aqui, pensando que atualmente nós somos só 5 professores da escola, acho que já são muitos, assim, já tivemos mais, mas, enfim, poderíamos ter poucos, menos, né? Nós somos 5 professores, matemática, geografia e história, que a gente faz o programa de intervenção com atividades pontuais com os alunos nas mais diversas séries, né? Como fazer uma avaliação anual, né? Porque a gente ouve dos alunos e tem isso por escrito, 100% deles julgam o programa importante na escola. O que eles discordam às vezes é a metodologia, ou a forma como a gente trabalha com eles, mas a gente discute junto, né? Então, a questão da avaliação. E a segunda, pensando no que a Zila falou, por onde a gente começa para uma pressão maior com o governo, por exemplo? A gente junta a família, junta aluno e vai na LESP? O que a gente faz? Porque a gente sente tão de mão atada, né? Aliás, é tão bom a gente estar aqui, porque a gente sai daqui mais fortalecido, que o mundo lá fora está tão difícil, né? Aqui é tão bom assim, né? A gente fazer essa força continuar para sempre. Mas o que a gente pode começar a fazer, pensar no grupo escola, que é onde eu consigo, no meu miudinho lá, trabalhar, fazer uma coisa maior para a pressão. Obrigado. Okay, so one very effective tool how to put pressure on the government or local community is advocacy that we have started yesterday and we will continue tomorrow. And you can ask colleagues who were there so they can say that this is true, yeah? And this is one way. And regarding evaluation, I was telling you about the Icelandic model, you know, and I like one good thing that you mentioned, this assessment challenge. What they did, because in Europe we have studies that are done every 4 years. And what I think about these studies is that it only shows us what we missed in these 4 years. Because at the recent study that has been conducted in 2018, we found out that the prevalence of marijuana use went up. And we missed all these 4 years when we could do something. And what they do on Iceland, for every school in this country, they have unique assessment or evaluation tool, and they assess different aspects like mental health or drug use, then if they have breakfast or this obesity or physical activity, they measure everything. And they do this measurement or evaluation on September when they start with school, and this tool is of course adopted to different ages. And then they do analysis and they see where is the problem and they react immediately on that. So I think schools should not be left alone to do this assessment and evaluation, because we cannot be experts in everything, okay? And that's why we want you to advocate for these local action groups, which would involve also somebody from universities or research organizations that would help you with this research, because you cannot do everything. Oh, I just stood up, I didn't know. Deixa eu só dar uma complementada na resposta. Eu acho que, assim, uma outra questão que é importante considerar para a avaliação, nesse caso é uma escola pequena, você tem poucas turmas, 5 professores. Eu acho que um primeiro movimento seria efetivamente de vocês avaliarem a estrutura do programa, ou seja, os cores, né, as essências daquilo que vocês estão trabalhando. Isso, 5 professores do programa. Então, mas é uma intervenção pequena, né? Assim, ou seja, não é uma política pública em que eu vou conseguir ter uma amostra gigantesca em que eu consiga mostrar efeito do programa. Então, eu acho que o primeiro passo, neste caso, é avaliar o conteúdo do programa, se ele está baseado naquilo que está dentro das diretrizes internacionais de prevenção, aquilo que mostra efeito, num primeiro momento, avaliar o que a gente chama de fazer aquilo que a gente chama de avaliação de processo. Se aquilo que vocês estão conseguindo passar para os alunos é realmente aquilo que vocês previram passar para os alunos e se eles estão recebendo aquilo de maneira adequada. Porque a avaliação só de aceitabilidade, o quanto eles gostam ou não gostam, não está atrelado. A gente tem evidência hoje de que a aceitação não está atrelada à eficácia, né, e nem à efetividade. Então, acho que tem que primeiro olhar o que está sendo entregue, né, a qualidade disso. Mas depois eu te passo o contato de uma professora. Vocês estão na escola de aplicação da USP, né? Tem um grupo específico que é parceiro nosso,
lá no Instituto de Psicologia, a professora Márcia Bertola, que pode te ajudar com isso. Tá? Em relação a como mobilizar a comunidade, o que eu tenho feito nos últimos tempos é mobilização dos pais. Porque a primeira coisa, assim, nós temos duas ações, dois eixos de ação. Um é mudar leis, porque nós temos leis horrorosas para álcool que têm que ser mudadas. Por exemplo, as de marketing, as de promoção, enfim, tá. Só que a gente tem uma lei essencial que não está sendo aplicada, que é a de venda para menores de idade. E por que isso, de venda e consumo, por que isso não está sendo aplicado? Em boa parte, porque ainda existe uma falta de conscientização desses pais. Então, os pais, muitos estão achando engraçado o corote, né? Então, as escolas têm que se mobilizar para trabalhar com os pais a conscientização do efeito do álcool no cérebro de um adolescente de 12, 13 anos que está iniciando o corote, que é um destilado. Então, o meu primeiro passo seria isso. Mas, enfim, é isso. Mas depois eu te passo o contato da Márcia, que ela com certeza pode ajudar vocês lá. Uma sugestão de avaliação das atividades feitas na escola é identificar na escola quais são documentos de monitoramento que já existem. Às vezes a escola tem uma espécie de diário escolar e que fazem um acompanhamento de 10 anos das crianças. Quais seriam as perguntas que nós inseriríamos num diário escolar, por exemplo, para que a gente passe a avaliar, monitorar esse dado ao longo de vários anos? Então, ao invés da gente criar outros instrumentos, uma sugestão, e criar também é muito bom, veja quais são os documentos do seu contexto que podem oferecer dados de gestão ou de resultados de determinadas intervenções e se aproveitem de algumas metodologias qualitativas. Convide alguém fora, externo ao grupo, para fazer um grupo focal com esses adolescentes e algumas perguntas sobre a visão de efeitos ou de procedimentos ou de objetivos do que vocês estão fazendo. Eu acho que favorecer múltiplos métodos, a gente não ficar centrado em metodologias muito rebuscadas de avaliação, mas tem coisas muito interessantes. Tem uma avaliação de contexto de uso que eu acho bastante interessante e que eles deram câmeras fotográficas. Isso é bem artesanal, né? Câmeras fotográficas dessa que tem filme e revela. Pode ser o próprio celular. Em que eles mostram contextos do dia a dia que são de risco para consumo. E depois isso é discutido dentro e essas fotos, elas podem se tornar uma avaliação. Tudo, na verdade, tem muito potencial para se tornar uma avaliação se a gente olha como gerador de dados. Então, vejam os dados dos professores como algo que é acompanhado ao longo do ano. Vejam os dados de diário escolar. Eu não sei o nome da ferramenta que se usa em cada uma das escolas, mas quase todas as escolas sabem que dia que ele foi, que dia que ele não foi, que dia que ele adoeceu, que dia que ele não adoeceu. Insiram questões nisso que podem ser úteis para vocês avaliarem ao longo do tempo. Eu vim mais para perto para ajudar. Eu sou o José Martins, eu sou de Brasília, Distrito Federal, faço parte do Conselho de Política sobre Drogas, sou atual, né, estou vice-presidente lá. E, com relação ao que o colega falou, eu estou trabalhando com a Fiocruz, desenvolvendo projetos nas escolas que têm problemas de droga dentro e fora, no contexto de guerra de gangues e tudo. Então, a gente escolheu as escolas que têm mais problemas para trabalhar isso, né? E a gente, desenvolvendo esses projetos com essas escolas, muitos pensam em trazer palestrantes da área de segurança, de educação, de saúde, né? Assistência social. Por que eu estou falando isso? Porque a gente trabalha com eles esses projetos e a gente indica que o caminho não é falar sobre drogas, é falar sobre saúde, né? Mostrar que a convivência com saúde é melhor do que tratar sobre droga. Inclusive, tem alguns professores que falam assim, em matemática, como é que eu vou trabalhar a prevenção de drogas? Né? Então, eu gostaria de saber se essa apresentação sua, ou se esse trabalho que foi desenvolvido está na internet, e o que você acha sobre essa parte de palestrantes, de palestras, todo mundo pensa em levar palestrante para falar sobre essa temática, né? E era isso, era só para ter esse feedback. Obrigado. Você poderia esclarecer de qual apresentação você fala? Sobre
fazer a análise Não. dos projetos. Daqui você disse, poderíamos apresentar, é a minha? Isso, a Ok, sua. podemos preparar para sim. Eu te agradeço. Tem bastante estudos já que falam sobre, a gente acaba procurando a palestra, até porque a gente precisa de capacitação e não sabe muito bem como fazer. Então, a gente procura porque a gente quer assistir junto. Tem muitas informações que falam sobre o baixo efeito dessas alternativas, dessas estratégias. Por outro lado, tem algumas estratégias que talvez demorem mais tempo de implementação, mas que tenham mais efeitos, né? Então, sejam para pares ou onde eles se apoiam em determinadas situações conflitivas. Então, eu acho que tem outras estratégias que têm melhor custo, talvez, do que as palestras e que têm um pouco mais de efeito. Acho que é importante, acho que a Sanela deu alguns tópicos que são importantes de serem trabalhados. Talvez uma sugestão seria que quem vier trabalhar pode não ser o professor neste momento, porque às vezes ele não dá conta de aprender para fazer a implementação neste momento. Então, pensar na prevenção como uma proposta mais a longo prazo, em que venha um profissional que possa trabalhar com as habilidades socioemocionais, por exemplo, e que depois ele prepare o professor, e no próximo ano o professor já tem isso inserido dentro do currículo escolar, e é algo um pouco mais paulatino. Mas eu não sou especialista nas ferramentas que funcionam dentro do contexto escolar. Então, eu teria que procurar um pouco mais de informação a respeito disso. O que eu sei é que as palestras informativas têm muito baixa efetividade para um custo. Elas funcionam bem para divulgar determinadas informações ou para dar visibilidade de que estamos fazendo algo em prevenção. Mas não necessariamente funcionam para esses casos. E é muito importante que vocês procurem quais são as intervenções baseadas em evidências que são indicadas ou seletivas, porque já são escolas com problemas relacionados ao consumo, e não prevenção universal, onde a gente pode oferecer para todo mundo. Então, é importante que vocês procurem esse dado. Ok? Eu queria colocar uma coisa, mais como colaboração. Primeiro, eu concordo com tudo que foi falado, não tem dúvida nenhuma, mas eu acho que muitas pessoas me procuraram já ontem, hoje, querendo fazer pesquisa para o grupo, para o seu trabalho, etc. e tal. E isso não é a realidade de todo mundo. Então, eu na USP, o projeto do Dr. Bartô, eu discuti com 10 epidemiologistas, chefiando eles o Paulo Andrade Lotufo, que não é meu parente, mas ele está entre os 10 maiores pesquisadores do país, e gastamos 2 horas para discutir como que eu avaliaria o meu projeto. E depois de 2 horas, batendo boca todo mundo ali, ele falou, esquece, continua fazendo o teu projeto, porque é mais um projeto social, de assistência social, etc. E esqueça da pesquisa. Eu não sou contra a pesquisa, já que eu estou dentro da universidade também. Mas acho que tem alguns itens que são prioritários no nosso trabalho. Isso todos vocês têm, que é o abraço ao aluno carente, que é o abraço ao aluno com problema, que é o abraço àquela mãe que é traficante. Isso qualquer grupo, Amor Exigente, clínicas, ou qualquer um de nós sabe fazer de longe muito bem. Então, acho que tem coisas que são importantes, lógico, a pesquisa é importante, mas o nosso dia a dia do trabalho ali junto, quer dizer, eu ia a Cracolândia e abraçar 3 crianças, eu montei uma mesa na Cracolândia, escrito assim, tire a sua pressão e conte a sua história. E aparecem 3 crianças querendo contar a sua história para mim. Eu tirando a pressão delas. A mãe foi esfaqueada, o pai foi morto e ela está com a avó sozinha. Quer dizer, abraçar esse tipo de coisa é prevenção. Hoje em dia eu preciso perguntar para meus alunos o que eu fiz quando eu entrei na sala para discutir o caso clínico. Eles não percebem. E eu falo, eu cumprimentei a família. Então, eu acho que tem coisa, a pesquisa é importante, a gente precisa fazer, precisa melhorar o trabalho da Escola de Aplicação da USP, nós somos parceiros, precisa melhorar, já é excelente, mas acho que tem coisas que a gente não pode esquecer, que é abraçar aquele que precisa. Isso nós sabemos fazer muito bem. Deixa eu só
comentar, o Paulo tem razão, na verdade, eu acho que um outro componente que a gente tem que considerar também é a situação das nossas escolas. A gente recebeu, né, a nossa nota do PISA 2 dias atrás, etc. Então, existe todo um arcabouço assim, complexo dentro da estrutura escolar do nosso modelo escolar hoje, que vai muito além de trabalhar os aspectos de prevenção, enfim. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto a isso. O que é realmente, qual é o nosso papel ali, social, inclusive, que abarca muito mais do que qualquer tipo de prevenção que a gente esteja fazendo. Concordo e gostaria de fazer mais um comentário, que é, uma das coisas é a gente não deve fazer isso sozinho, principalmente para que a gente não sinta que não vai dar conta nunca, por uma questão de cuidar da nossa própria saúde mental. É uma coisa de fazer em conjunto. E uma das colocações que eu costumo fazer tem muitos pesquisadores sedentos de campo, mas é algo que demora, mas tem muitos pesquisadores sedentos de espaço onde eles possam fazer pesquisa. Então, nós precisamos promover a conexão entre a ponta e as universidades, para que os pesquisadores não tenham que ficar criando a roda, mas possam avaliar as tantas rodas de tanta qualidade que a gente tem hoje em dia. Então, não tentem fazer sozinho, porque vocês podem perder o fôlego e dizer, não, então não devo fazer mais nada. Não, isso é uma coisa de atuação conjunta, em rede, com diferentes instituições, com colisões que incluam pesquisadores. Então, uma das coisas é, se a gente não tem o conhecimento, procuramos o contato e a gente tenta encontrar pessoas que tenham designadas para avaliar, que queiram avaliar. Então, eu acho que uma boa troca que a gente pode fazer, estando dentro das instituições de pesquisa, é favorecer pesquisadores, contar aos pesquisadores os campos que estão abertos, né? Em todas as discussões que a gente tem dentro deste fórum, eu costumo descobrir campos interessantíssimos que poderiam ser muito úteis para a pesquisa, e a ideia é que vocês se comuniquem, que vocês se conectem, que vocês possam nos procurar enquanto instituição de pesquisa, para a gente tentar dizer, na sua região, quem é que está nesse local e que tem interesse no campo, para que essas pessoas possam trabalhar juntos. Prevenção é uma maratona, não é corrida de 100 metros, precisa de fôlego mesmo, e não dá para fazer sozinho, é de conjunto. E outra coisa, eu concordo com você, quando eu frequentei a escola primária, a gente não tinha tantos projetos, nem tanta informação, tantas avaliações, a gente não tinha essas coisas para a gente, o suficiente era que os professores fossem calorosos, que eles nos abraçassem, e hoje é proibido abraçar as crianças, é proibido tocar as crianças e confortá-las, porque você pode ser processado por um advogado se você fizer isso. Então, essa é a realidade que eu vejo em muitos países europeus, e eu concordo com o senhor. Eu acho que nós nascemos com algo, com intuição, com empatia, e que a gente perde essa intuição e essa empatia nesse mundo maluco, a pressão da indústria do álcool, a pressão as prioridades que são estabelecidas no mundo atual. Essas empresas, as empresas que buscam sempre mais e mais lucros. Então, eu acho que a gente tem que equipar as crianças com habilidades para lidar com a pressão do mundo. Porque, pensem, quantas decisões que a gente toma na vida que são realmente nossas decisões. As nossas decisões parecem nossas, mas muitas vezes elas são motivadas pelas poucas pessoas que realmente mandam no dinheiro e mandam no mundo. Então, do ponto de vista da prevenção, eu acho importante conscientizar as crianças disso, dar essas habilidades de discernimento para as crianças, para que as crianças confiem em si e sejam capazes de tomar decisões inteligentes nesse mundo. Eu trabalho mais com tratamento, né? O meu foco não é tanto a prevenção, só que é algo que me atrai. E alguns números acabam desanimando, né? Hoje, grande parte das famílias tem pelo menos um, né? Um indivíduo aí que está começando a sair de um uso recreativo para entrar no uso nocivo. E eu gostaria de saber, até com a nossa querida professora Zanella, né? Zanella Talik, é isso? Sim. Zanella Talik. Nome diferenciado, belo nome, parabéns. Se você que tem mais visão assim, globalmente falando, se existe algum lugar no mundo que já trabalhe com a preparação do professor enquanto ele está em formação para poder passar essa mensagem de prevenção para os alunos,
A idade de risco, eu acredito que seja, pelo que o DENARC me passou, eu não vou me arriscar, mas eu vou usar o que eu ouvi no DENARC, é do 5º ao 9º ano, né? A idade ideal para entrar com o processo de prevenção. Se existe uma preparação dos professores e se não existe, se seria interessante entrar nesse foco da instituição que está formando esses professores para que a prevenção ela tenha mais eficácia, que ela seja mais assertiva e tenha mais resultados, né? Porque muitas vezes falta o conhecimento do professor, né? Ele vê a situação, não sabe como lidar e não sabe como agir. Se não poderia ser no ninho já, né? Feita essa prevenção. Obrigado. So yeah, wow, courage for a T-shirt. Sim. Existem alguns casos na Europa em que os professores já são preparados para fazer isso. Um exemplo muito bom é a Finlândia. Para se tornar professor na Finlândia, você precisa passar por uma prova super difícil e você tem que escrever um texto motivacional, por que você quer ser professor, e aí você recebe um treinamento profissional em diferentes aspectos, muitos aspectos, não só social, emocional, mas prevenção de drogas, prevenção em geral. Então, na Finlândia, os professores são treinados, são preparados para isso. Quando eu estava estudando para virar professora, a única coisa que a gente recebeu, o único treinamento que a gente recebeu foi sobre como preparar um plano de aula, como preparar a aula, né? E a gente não aprendeu nada sobre comunicação com pais, como reagir a determinadas situações, como buscar ajuda, e os resultados são professores estressados, professores com estafa, com burnout, e isso vem aumentando, inclusive. Então, sim, eu concordo com o senhor, a prevenção tem que começar, para mim, no jardim de infância, com um aprendizado social e emocional, um reconhecimento das próprias emoções, porque no meu país e no mundo todo eu vejo isso também. As crianças aprendem que... você pode falar assim... Tem muitas palestras, muitos livros sobre a felicidade. Como ser feliz em 5 passos, como encontrar a felicidade, o caminho da felicidade. A gente ouve o tempo todo que a gente não pode ficar triste, que a gente não pode chorar. E a gente vê que as crianças hoje em dia tentam ignorar sentimentos negativos, mas os sentimentos negativos têm que ser analisados, eles têm que ser entendidos e vividos. Mas a gente vê crianças de 7, 8, 9 anos, quando elas se sentem infelizes, tristes ou estressadas, elas simplesmente evitam o sentimento e elas substituem esse sentimento com algo positivo. Mas quando chega a adolescência, isso não é mais possível, porque aí elas precisam das drogas, porque as drogas criam esse sentimento artificial de felicidade. Então, eu acho que isso tem que começar no jardim de infância, com aquele treinamento em habilidades socioemocionais. A Finlândia tem um programa muito bom. Então, esse treinamento aqui também é muito interessante, ele pode ser incorporado ao currículo de professores, e também os professores se beneficiam desses programas, porque com esse tipo de educação, de preparo, você cria um ambiente criativo, um ambiente positivo, um ambiente de discussões mais produtivas para as crianças na escola, para os alunos. Então, eu acho que é proveitoso tanto para alunos e professores. Esse tipo de programa é bom para todos. Então, existem algumas iniciativas sendo feitas globalmente. Nós estamos aqui justamente para isso, para compartilhar conhecimento e experiências. Então, sim, os casos que eu conheço de treinamento para professores antes da prática são bem-sucedidos, e se você quiser mais informações, me procure, eu busco mais informações junto com você e a gente consegue encontrar mais referências. Boa tarde a todos, boa tarde, professores, professoras, né? Meu nome é Luiz Carlos, eu sou de São João da Boa Vista, e eu gostaria de saber especificamente sobre a ciência da prevenção, a prevenção como disciplina científica, se já existe uma literatura considerável, se já existe uma literatura que possa ser vista, citada como base para as pesquisas científicas mesmo no campo da prevenção. Era essa a minha questão. Muito obrigado. Sim, eu costumo
começar as minhas aulas mostrando os diversos livros e revistas científicas hoje focados na ciência da prevenção. Eu não fiz isso hoje, mas eu acho que é importante reforçar que nós temos hoje um corpo teórico muito grande em prevenção, que abarca diversas disciplinas, então epidemiologia, psicologia, medicina, enfim, você junta diversas disciplinas para formar o que a gente chama de ciência da prevenção. Existem livros, texto mesmo, e revistas científicas que hoje se movem, né? A gestão delas é realmente focada em trazer para a comunidade científica a informação sobre ciência da prevenção. Hoje a principal revista é a Prevention Science. Ela não é de acesso aberto, mas a gente consegue ter acesso através da CAPES, do governo brasileiro, então a gente consegue. O problema é que basicamente toda a literatura é em inglês. A gente tem pouca literatura de ciência da prevenção hoje em português. A Larissa organizou um livro, né, de ciência mas aí o foco não é só drogas, é saúde mental como um todo, mas foi o mais próximo que a gente tem hoje de ter isso em português, é o livro organizado por vocês. Também tem, a gente criou o Previna lá na Unifesp, e a ideia é, a gente tem traduzido resumido e traduzido artigos científicos internacionais, sempre focado em prevenção, e toda semana a gente posta lá, e é então previna.info. Acho que é só isso, né? www.previna.info, isso. Eu deixei no meu último slide, então lá vocês têm diversos materiais para acessar. A organização do livro de prevenção, apesar de ser Larissa, é da professora Larissa Polejac. A outra Larissa não sou eu, tenho um capítulo de adaptação cultural só. Exatamente. Então, eu sugiro o livro Prevenção e Promoção em Saúde Mental, da editora Sinopse. Estava esgotado, mas eles devem ter lançado uma outra edição. Ele fala sobre essas diferentes etapas de avaliação que a gente falou, e tem alguns casos, né? Se não me engano, o Ministério da Saúde lançou um livro Prevenção, eu não sei se era do de drogas. Está no blog, então acho que o blog tem informações muito atualizadas, e nós temos um plano que eu não sei se vai ser consolidado nos próximos 6 meses, por causa do Congresso, mas é de que o site da Abrapep tem um repositório de artigos. Isso vai acontecer mais adiante, mas nesse momento a gente ainda não tem. Eu acho que uma boa sugestão de início é as informações atualizadas do blog, porque elas realmente, se você puder colocar a apresentação da professora Zila, o último slide da primeira apresentação, e aí vocês vão ver o endereço. Tinha mais uma pergunta para nós finalizarmos? Obrigada. Eu sou Cabo Glauber, do Policiamento Escolar e do Conselho Municipal de Política sobre Drogas. E no meu município tem uma semana de prevenção às drogas, do dia 22 ao 26. E está incluído palestra nas escolas. Uma das ideias que a gente teve também foi fazer um concurso de redações sobre prevenção às drogas. Assim, na opinião de vocês, o que nós estamos fazendo lá, né, está correto essa semana toda no trabalho dentro das escolas? O município todo, os órgãos, Ministério Público, Juizado, eles se mobilizam todos para essa semana de prevenção, que é um decreto que o prefeito fez para que ajudasse na prevenção às drogas. E aí vocês, como está o tema hoje, né, o papel da escola e das políticas públicas na prevenção. Nós estamos fazendo correto, ou vocês também têm alguma ideia que nós possamos somar? Eu acho Obrigado. assim, a semana de prevenção é sempre uma boa ideia, porque você concentra em uma semana um movimento preventivo. Isso é legal porque é uma conscientização da comunidade, então ela tem que existir. Só que isso não impede que diversas ações diárias na escola sejam tomadas visando prevenção. Então, essa questão que foi trazida por diversos, né, por nós três, de diferentes formas, de que nós temos que incorporar no dia a dia da família, da escola e da comunidade aspectos. Por exemplo, uma criança não tem que beber, não tem que tirar foto e colocar no Facebook. Isso não tem que estar só na semana de prevenção. Isso tem que, ao ser visto, tem que ser dito. Isso não é normal, tá? Então, isso é o dia a dia. Isso é uma mudança de cultura
de base no dia a dia, não é só na semana, mas eu acho que super legal ter a semana em que a gente possa falar sobre isso e mostrar essas imagens e falar, olha, isso aqui não faz parte do que é cientificamente comprovado como preventivo, pelo contrário, isso é uma iniciação precoce que vai gerar um problema grande no futuro, né? É isso. Parabéns pela ação também, acho que vale a pena. Algumas intervenções que eu ouvi por aí que talvez encaixem bem, né? Então, que dentro da ação tenham ações com grupos menores, onde possa ter um corpo a corpo em que se discute determinados assuntos, que são elementos. Eu vi uma intervenção, agora eu não vou lembrar quem é o autor, mas era simples, e era um compromisso de todos os pais do contexto escolar de que tolerância zero ao uso de substância por menores de 18 anos. Nós não estamos falando dos adultos, nós estamos falando dos menores de 18 anos. Mesmo isso é um elemento pequeno, mas eles assinavam nessa intervenção, eu não me lembro se era da Itália, eles assinavam uma carta de compromisso de tolerância zero do consumo antes dos 18 anos. O que fazia? Não era só a carta. Quando eles iam assinar a carta, a gente tinha a oportunidade de agentes de prevenção conversarem com eles sobre os impactos no cérebro, etc. E tal. Não é uma intervenção com o adolescente para que ele não use, ou que ele use de maneira moderada. É para que os pais compreendam o risco. E essa ação de que os pais compreendam o risco, ela vem em várias intervenções outras, mas teve um estudo que era esta intervenção e que era um acordo de tolerância zero para o consumo de menores. Porque muitas vezes é feito entre o pai que oferece ou dentro do contexto familiar. I think you're talking about a prevention program for parents called EFFECT. Intervenção para os pais chamado EFFECT é uma intervenção bem breve que leva cerca de 15 a 20 minutos. Você senta com os pais, porque esse programa ele é efetivo no meu país, porque os pais nunca têm tempo para ir para a reunião com os pais, ficar lá com 45 minutos, eles não gostam. Então, a gente encontrou algo que fosse eficiente e rápido, curto, né? Breve, para dar instruções para os pais sobre o que fazer. Algumas regras são regras sim, não, tipo, você não deve oferecer álcool para os seus filhos em casa, porque muitos pais pensam assim, se eu ensinar o meu filho, a minha filha, como beber de forma responsável, então talvez o meu filho ou minha filha não vai ter tanta curiosidade, ou meu filho vai saber beber. Isso é errado. Essa abordagem está errada, porque ao dar álcool para os nossos filhos, a gente passa a mensagem de que, embora eles sejam menores de idade, não tem problema. Você é menor, mas pode beber. Então, embora vender álcool para menores seja proibido. Então, tem esse acordo assinado, que assina-se esse termo que você falou, e os pais discutem também regras comuns em casa entre as famílias da região. Por exemplo, eles combinam quanto tempo o filho pode passar no Facebook, porque a minha filha pode chegar e falar assim, mas a minha amiga fica no Facebook até às 11 da noite. Então, os pais falam sobre esse tipo de coisa e falam, bom, vamos fazer alguns acordos para que os nossos filhos falem, não, vão ficar no Facebook 1 ou 2 horas, ou eles podem ficar na rua quanto tempo. Então, esse tipo de abordagem para alinhar os pais pode ser bastante útil. E eu concordo com a Zila que esse tem que ser parte da cultura da empresa, da vida diária da escola. E alguém falou de manhã, durante essa semana da prevenção, nós falamos com a criança, lá na minha escola a gente falou com as crianças, porque a gente sabe como é importante esse tempo compartilhado na família. A gente perguntou para as crianças do que elas mais sentiam falta, e todas as crianças quase falaram, minha mãe e meu pai ficam muito tempo no celular, muito tempo no Facebook. Eles queriam que os pais passassem mais tempo com elas, e nós usamos esses dados nas reuniões com os pais à noite, e nós falamos para eles, bom, os seus filhos mesmo reclamaram que você só fica no celular. Então, realmente, fazer essa ponte entre os pais e os alunos. Obrigado a todos do nosso painel, a doutora Zila, a Sanela Talik, também nosso muito obrigado, grato pela presença, seja sempre bem-vinda no nosso país.